As Tartarugas Ninja são um dos desenhos mais amados de todo mundo, e não é difícil explicar os motivos que levaram a isso. São carismáticas, possuem habilidades incríveis e, por último, mas não menos importante, adoram pizza. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da história e algumas curiosidades dessas que são as maiores tartarugas da cultura pop. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não te esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum conteúdo. Então bora lá falar sobre essas tartarugas, mais precisamente o desenho da década de 80. Mas elas não foram criadas somente para uma série animada não. O pontapé inicial foi com a primeira edição da revista em quadrinhos Teenage Mutant Ninja Turtle, lançado em 1984, publicado pela Mirage Comics, criado por Kevin Eastman e Peter Laird. Juntos, eles trouxeram à luz do dia o quarteto de tartarugas antropomórficas, ou seja, meio humanos, chamada cada uma delas com um grande artista do movimento renascentista italiano. São eles, Donatello, Rafael, Michelangelo e Leonardo. Tartarugas Ninjas são basicamente seres mutantes treinados na arte marcial do ninjutsu por um roedor sensei também antropomórfico denominado Mestre Splinter. Mas a vida dessas tartarugas não é nada pacata. Elas estão sempre atormentadas por um grupo chamado Clã do Pé, liderado pelo Destruidor. E não para por aí. Além desse, ainda entra em confronto com alienígenas, outros seres mutantes e, acredite, até com forças sobrenaturais. E não tardou para que esse quarteto reptiliano ninja ganhasse novos horizontes nos anos seguintes, em séries animadas para TV, jogos, videogames, filmes e, claro, inesquecíveis brinquedos. Em se tratando dos jogos das Tartarugas Ninja, a gente teve vários por aí, mas a gente destaca o Tartarugas Ninjas de arcade, lá dos anos 80, e pra mim é um dos melhores, né? Perdi muitas fichas dele no arcade e depois joguei eles no NES. E também, muitos jogos depois, teve o Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time, lançado para aqui, ó, para esse Super Nintendo aqui, que era bom demais. Mas isso é assunto para outro vídeo, eu só quis fazer esse gancho, né? Uma hora dessa eu trago um videozinho aí só sobre os jogos das Tartarugas Ninjas. A animação em si chamava-se apenas Tartarugas Ninjas, produzida pela Murakami Wolf Swenson. Sua estreia aconteceu em 14 de dezembro de 1987. Inicialmente com uma minissérie em 5 partes, nela os personagens eram os mesmos dos criados para os quadrinhos. Vale dizer que essa adaptação passou por um processo de redução da violência e agressividade, assumindo um tom mais cômico e voltado para todos os públicos, o que, convenhamos, ajudou bastante para sua popularização. Se acredita que o real motivo para a criação do desenho animado foi a criação de uma linha de brinquedos, uma vez que a empresa Playmate Toys estava, digamos assim, preocupada com a quantidade de leitores jovens que consumiam os quadrinhos das tartarugas. Desse modo, a série foi ao ar em 1987 e só no verão de 88 que os brinquedos foram lançados, vindo a fazer um tremendo sucesso rapidamente. O primeiro roteiro para a minissérie, com supervisão de Eastman e Laird, ficou por conta da dupla David Wise e Patty Howell. Já para a continuação para a segunda temporada, juntaram-se ao time o ilustrador e quadrinista Jack Mendelson, ocupando o cargo de diretor executivo de roteiro. Essa primeira fase do desenho das Tartarugas Ninja ficou no ar por 9 anos seguidos, de 87 até 96. Até então era o cartoon com maior duração, sendo depois ultrapassado pelos Simpsons. Uma das curiosidades foi que houve uma mudança na cor da bandana das tartarugas, que no quadrinho eram todas vermelhas, e na série cada uma deles possui uma própria cor de bandana. Além desse ponto, a série animada apresentou uma origem diferente do Mestre Splinter e da repórter April O'Neil. Além disso, novos vilões foram adicionados, como o clássico Krang e os mutantes atrapalhados, Bebop e Rocksteady. Ainda teve espaço para uma participação especial do coelho mutante Miyamoto Usagi, dos quadrinhos Usagi Yojimbo, de Stan Sakai. Caso você ainda não saiba, a criação das Tartarugas Ninja foi meio que uma obra do acaso. Na ocasião, Kevin fez um sketch de uma tartaruga com um nunchaku, preso por uma das patas. Quando então Peter viu o desenho, achou hilário aquela ideia. Basicamente, uma criatura lenta com uma arma ninja que exige muita habilidade e destreza. O tempo foi passando e essa ideia meio que absurda foi amadurecendo, e a dupla de desenhistas por fim criaram um quarteto de tartarugas, sendo que cada uma delas especialista em uma arma ninja. Hoje em dia existem muitos desenhos das Tartarugas Ninjas e eu não quero ser o tanto saudosista aqui. Eu sou um pouco saudosista, mas eu sei reconhecer quando uma obra atual é melhor do que a antiga. E não é o caso das Tartarugas Ninja. Eu acho que essa adaptação, ela consegue
transmitir muito melhor aquele sentimento de união, aquele sentimento de aventura que as tartarugas trazem para nós. Então eu acho ela muito melhor. Então se vocês discordam, deixa aí nos comentários. Mas e na história, como funciona? A origem das Tartarugas Ninja foi devido a um acidente envolvendo um caminhão de material radioativo que despejou seu conteúdo no esgoto de Nova York, causando a mutação das tartarugas, assim também como do Mestre Splinter. Originalmente, esse roedor era o bicho de estimação do mestre do ninjutsu conhecido como Hamato Yoshi. Como era bastante inteligente, a mascote aprendia tudo que seu mestre praticava, vendo inclusive seu assassinato pelas mãos do vingativo Oroku Saki, e tempos depois viria a se tornar o maior inimigo das Tartarugas Ninjas, o Destruidor. Depois desse fato, Splinter fugiu e passou a viver nos esgotos de Nova York. Já os nomes das tartarugas foram dados pelo mestre Splinter, retirados de um velho livro sobre arte renascentista que encontrou em uma sarjeta enquanto caminhava pelas ruas de Nova York. Muito embora o desenho não siga exatamente o universo criado pela HQ da Mirage Comics, ainda assim acabou sendo considerado uma das mais notáveis e emblemáticas animação de uma HQ. Como eu já mencionei, essa série esteve em exibição por 9 anos devido ao seu sucesso. É considerado um fenômeno da cultura pop. Muitos bordões vistos no desenho foram absorvidos pela cultura americana, como a famosa expressão Cowabunga, no Brasil significando Santa Tartaruga. Aqui no Brasil, esse desenho das Tartarugas Ninjas se popularizou principalmente nos anos 90. Quem não acordou cedo para assistir essas tartarugas, né? Se tu aí teve a tua infância nos anos 90, deve estar estranhando. Tá, mas eu vi esse desenho quando eu era criança, lá nos anos 90. Sim, foi quando ele passou aqui no Brasil, mas a data original dele é lá nos anos 80. Contudo, as temporadas dele transcenderam os anos 90 e continuaram nessa década, mas a origem dele é nos anos 80. Então, pode ter essa confusão, mas ele é sim dos anos 80. E se tu tava lá e viu nos anos 90, parabéns, porque é um desenho bom demais. Simplesmente foi a adaptação do universo de Tartarugas Ninjas mais significativa e bem sucedida até agora. Por conta disso, uma mesma série serviu de impulsionamento para os seguintes filmes: Tartaruga Ninja o filme, de 1990, Tartarugas Ninja 2, O Segredo de Oz, de 1991 e Tartarugas 3, de 1993. Claro que não podemos esquecer do Teenage Mutant Ninja Turtle, de 2007. O filme é bem ruinzinho. Como se não bastasse, o IGN ranqueou as Tartarugas Ninja dentre as 55 maiores animações de todos os tempos. De toda a temporada, os personagens que frequentemente aparecem nos episódios são a própria Tartarugas Ninja, Mestre Splinter e April, seguido pelos vilões Destruidor e Krang. Mas e aí, vocês se lembram de todas as tartarugas? Vou refrescar um pouco a memória. A tartaruga que usa máscara azul, que usa 2 katanas, é o Leonardo. É tido como o mais responsável e concentrado do quarteto, sendo considerado como o líder da equipe e mais próximo do Mestre Splinter. Já o que usa máscara na cor roxa e possui um bastão é o Donatello, o mais inteligente, com muita habilidade, consciência e tecnologia, sendo responsável por boa parte das invenções. Rafael é a tartaruga que usa máscara vermelha, tá sempre com o seu par de adagas. Era o mais rebelde e agressivo de todos, vez ou outra era sarcástico e agia muitas vezes sozinho. Por sua vez, a tartaruga de máscara laranja que utilizava os nunchakus era o Michelangelo. Da equipe ele era o mais extrovertido e não podemos deixar de mencionar que é louco por pizza. Mestre Splinter, esse é um ícone rigoroso e exigente com seus fiéis discípulos. Usa toda sua sabedoria em prol da defesa dos seus pupilos. April O'Neil foi a primeira humana a se aproximar das Tartarugas Ninja. Sua ocupação inicial é atuar como repórter no canal 6. Ao longo da série, ela passa a ser amiga deles e até certo ponto uma parceira nos combates. Na série, as Tartarugas Ninja se deparam com um bom número de vilões. Entre eles, posso mencionar os sapos guerreiros, que assim como as tartarugas eram animais normais até serem expostos a um mutagênico enviado por Krang. Eles foram treinados pelo Destruidor com o intuito de acabarem com os discípulos do Mestre Splinter. Contudo, perceberam que estavam lutando do lado errado e viraram amigos das tartarugas. Miyamoto Sagi, um verdadeiro coelho samurai que veio de outra dimensão do Japão feudal, embora tenha lutado contra as tartarugas, depois também ficaram amigos. O maior inimigo das tartarugas é o Destruidor, criador do clã do pé. Ele, assim como o Mestre Splinter, é um mestre na arte de ninjutsu, contudo seus objetivos são maléficos. Na série ainda vemos Krang, um ser estranho e maléfico, que nada mais é que um cérebro sem corpo vindo da divisão X. Na Terra é um grande aliado do Destruidor. Bebop e Rocksteady, apesar de serem vilões, são personagens bem queridos dos fãs das Tartarugas Ninjas. Antes de se tornarem um javali e um rinoceronte mutantes, eram humanos membros de uma gangue. Por fim, ainda há o vilão Lord Drag, que era um alienígena que tinha como seu maior plano dominar o mundo. Curiosamente, a primeira exibição do desenho foi no programa Saturday Morning em 87, indo até setembro de 89.
Após alcançar o sucesso, o cartoon passou a ser exibido 5 dias na semana, indo de 25 de setembro de 89 até 17 de setembro de 93. Em 8 de setembro de 1990, a série passou a ser exibida no Saturday Morning da CBS, iniciando com um bloco de 60 minutos em 1990, passando para 30 minutos em 94, até finalmente deixar de ser exibida em novembro de 96. O fato é que o desenho foi um grande sucesso, alavancando a linha de brinquedos, e não parou por aí. Praticamente tudo que era lançado baseado no personagem era uma mina de ouro, como por exemplo, cereais matinais, materiais escolares, bicicletas, enfim, uma série de coisas entre a década de 80 e início dos anos 90. Em meio a tudo isso, ainda teve uma história em quadrinhos baseada no desenho publicado pela Art Comics, que foi impressa em preto e branco e a propósito foi um lançamento aclamado por todos os fãs. Os anos 90 foram o auge, e sendo exibidos por mais de 125 emissoras de televisão. Já os gibis na época vendiam aproximadamente 125 mil exemplares mensalmente. No ano de 2023, a Nickelodeon fez um importante anúncio no maior evento geek do planeta, a San Diego Comic Con, onde revelou que fez uma aquisição das Tartarugas Ninjas. Sendo assim, o desenho atual só estaria disponível em sua grade. Os brinquedos fizeram e ainda fazem tanto sucesso que até hoje são procurados por colecionadores, e para termos uma ideia, um exemplar original da época custa uma grana absurda, além, claro, de existirem inúmeras versões chamadas de bootlegs mundo afora. Bom pessoal, mas vamos chegando a mais um fim, mais um videozinho bacana para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem aí qual é o próximo tema que vocês querem ver. Faltou alguma curiosidade aqui? Pode ser que tenha faltado. Se faltou, coloca aí também. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau. E se tu for novo por aqui, já aproveita para te inscrever e ativar o sininho das notificações. E que tal compartilhar com seus amigos que também são fãs desses répteis mutantes incríveis? Valeu!